A Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio e o segundo maior país árabe do mundo em termos de área total, com uma extensão territorial de aproximadamente 2,15 milhões de quilômetros quadrados, e fica localizado na região sudoeste da Ásia, ocupando a maior parte da Península Arábica. Com uma precipitação de chuva anual inferior a 150 milímetros, a Arábia Saudita é um dos poucos países do planeta sem um único rio permanente. Mesmo assim, algo surpreendente está acontecendo no seu deserto. Nos anos 60, a Arábia Saudita possuía apenas 400 quilômetros quadrados de terra fértil. Contudo, atualmente, o país possui uma extensa rede agrícola de plantações, com uma aparência bastante incomum, que permite aos agricultores cultivarem uma grande variedade de alimentos e frutas. Sem dúvida, a visão da transformação desse deserto em uma floresta verde é de tirar o fôlego. Mas como exatamente a Arábia Saudita alcançou esse feito impressionante? É isso que vamos te contar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A Arábia Saudita tinha anteriormente apenas 400 quilômetros quadrados de terras cultiváveis no início dos anos 60, mas agora o país tem uma área de terras férteis de 35 mil quilômetros quadrados, sendo maior que o território da Holanda. A maneira como conseguiram expandir a quantidade de terras férteis em um período tão curto é surpreendente e difícil de imaginar. Nos últimos 30 anos, o progresso agrícola da Arábia Saudita tem sido notável, o que representa uma grande conquista em um país com uma das taxas de precipitação mais baixas do mundo, pouco mais de 10 centímetros por ano. É importante destacar que a Arábia Saudita é o país com as maiores reservas de petróleo do planeta. Foi em março de 1938 que o petróleo foi descoberto no campo petrolífero de Daman, na Arábia Saudita, a uma profundidade de 1.440 metros. Desde então, o país se tornou detentor de aproximadamente 17% das reservas mundiais comprovadas de petróleo. Surpreendentemente, na Arábia Saudita, 1 litro de água potável custa mais do que 1 litro de gasolina. Com uma estimativa de 75 bilhões de barris de petróleo ainda não extraídos, o campo de Ghawar é o maior recurso petrolífero do mundo. Para se ter uma ideia, o campo petrolífero possui reservas suficientes para encher 4.770.897 piscinas olímpicas. Por outro lado, a água é um problema significativo na Arábia Saudita. O país exporta atualmente trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixe, aves, frutas, vegetais e flores para mercados internacionais. As tâmaras, que antes eram um alimento básico da dieta saudita, são agora principalmente cultivadas para fornecer ajuda humanitária em todo o mundo. Como isto aconteceu? Anteriormente, a agricultura na Península Arábica era predominantemente limitada ao cultivo e produção de vegetais em pequena escala em oásis, com exceção de uma estreita faixa costeira ao sudoeste. A população local obtinha seus alimentos a partir de pequenas áreas de cultivo, e qualquer excedente era vendido para caravanas que passavam por perto. O desenvolvimento agrícola do país começou nos anos 70. Programas de desenvolvimento de tecnologias agrícolas modernas e melhoria da infraestrutura rural foram iniciados pelo governo. Como resultado, a produção de todos os alimentos básicos aumentou dramaticamente. A Arábia Saudita é atualmente totalmente autossuficiente em diversos alimentos, graças à grande produção de carne, leite e ovos. Houve uma diminuição correspondente nas importações de alimentos como resultado do aumento da produção de alimentos da Arábia Saudita. Ela agora exporta trigo, tâmaras, produtos lácteos e outros itens, incluindo ovos, peixe e frango, para mercados em todo o mundo. No início do programa, foi estabelecida a produção intensiva de produtos lácteos, carne, aves e ovos. Em 1985, as fazendas locais já conseguiam atender a demanda interna de vários produtos que antes eram importados, tornando a Arábia Saudita uma referência em fazendas leiteiras avançadas no Oriente Médio. A taxa anual de produção de leite é uma das mais altas do mundo, com média de 6.813 litros por vaca. A agricultura é uma das áreas emergentes em que o setor privado está investindo com o apoio do governo.
Além disso, houve um aumento constante na produção de peixes, tanto no mar quanto em terra, sendo a maioria localizada na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. A criação de camarão foi um grande sucesso, como demonstrado pelo produtor de camarão ao sul de Jeddah, gerenciado por hidrólogos sauditas e engenheiros marítimos. Seu camarão, incluindo o premiado tigre negro, é vendido principalmente para os Estados Unidos e Japão, pela empresa nacional de camarão da Arábia Saudita, a Al Rubian. A conquista agrícola mais notável do país foi sua rápida transição de importador de trigo para exportador de trigo, que foi reconhecida em todo o mundo. Os primeiros silos verdes do país foram construídos em 1978 e ele tornou-se autossuficiente em trigo em 1984. A Arábia Saudita começou a exportar trigo para 30 nações pouco depois, incluindo a China e a antiga União Soviética. Os rendimentos médios nos principais distritos produtores, Tabuk, Raio e Qazim, atingiram 3,6 toneladas por acre. Agricultores sauditas cultivam não apenas trigo, mas também cevada, sorgo e milhete. A produção de trigo e outros grãos foi reduzida para economizar água. A melhoria dos métodos de plantio e transporte levou a um aumento na produção de frutas e vegetais, que são exportados para outros países. Os sauditas agora têm uma variedade de alimentos disponíveis, incluindo frutas tropicais, além das tâmaras, que ainda são uma importante fonte de nutrição. A Arábia Saudita é o segundo maior contribuinte para o Programa Mundial de Alimentos da ONU e tem oferecido empréstimos sem juros e outros serviços de apoio para incentivar o crescimento agrícola. A Organização de Silos de Grãos e Moinhos da Farinha foi fundada em 1972 para comprar e armazenar trigo, construir moinhos de farinha e fazer ração animal para ajudar a agricultura a florescer em todo o país. A Arábia Saudita investiu uma quantia significativa de dinheiro na modernização das estradas que ligam as regiões agrícolas aos principais mercados do país. O governo continua a apoiar os novos agricultores na execução de projetos de capital intensivo, centrados na diversificação e na melhoria da eficiência dos planos de desenvolvimento. Com o aumento da produção agrícola, o governo também financia e apoia programas de pesquisa orientados para a viabilização de novas culturas de cultivo, aumento do rendimento e desenvolvimento de espécies resistentes a pragas. Agricultores e cientistas locais colaboram nessas iniciativas em instalações de pesquisa agrícola em universidades e instituições da Arábia Saudita. O maior deserto de areia contínuo do mundo, o Rub Al Khali, está localizado na Arábia Saudita. Seus 650 mil quilômetros quadrados são maiores do que a Holanda, Bélgica e França juntas. A altura impressionante das dunas também é de 250 metros. Além disso, a Arábia Saudita é o maior país do mundo sem um rio. A maior parte do país era deserto ou semiárido. No entanto, apesar da ausência de rios, o país tem uma vasta costa que se estende do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. Mas devido ao rápido desenvolvimento do país e o consequente aumento do consumo de água, a água é rara e extremamente valiosa. Como resultado, o país procurou novas formas de garantir que dispõe de água suficiente para satisfazer as suas necessidades crescentes. A Arábia Saudita depende fortemente de aquíferos para o seu abastecimento de água. A água é armazenada em grandes lagos e reservatórios subterrâneos. Foi durante os anos 70 que o governo fez um esforço significativo para encontrar, mapear e estimar a capacidade desses aquíferos. Consequentemente, dezenas de milhares de poços tubulares profundos foram perfurados nos locais urbanos e agrícolas mais promissores. O mar é outra importante fonte de água. Isto é possível através da dessalinização, um procedimento que converte água salgada do mar em água potável. A Arábia Saudita produz a água mais dessalinizada do mundo. A Saline Water Conservation Corporation, SWCC, opera 27 usinas de dessalinização que produzem mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável por dia.
Mais de 70% da água consumida nas cidades vem dessas instalações, assim como uma parte considerável de água exigida pela indústria. E ela também é uma fonte significativa de energia elétrica. A água reciclada é outra fonte de água que está crescendo. A água utilizada para fins domésticos nas zonas urbanas tem de ser reciclada em pelo menos 40% no país. Fábricas de reciclagem foram desenvolvidas em Riad, Jeddah e outros grandes centros industriais metropolitanos para atingir esse objetivo. A irrigação de campos agrícolas e parques urbanos é feita com água reciclada. Como resultado de todos esses esforços, uma enorme parte do deserto foi transformada em agricultura produtiva. Em 1976, havia menos de 160 mil hectares de terra arável. Atualmente, existem milhões de hectares de terras férteis. Agora queremos saber, o que você acha do progresso agrícola na Arábia Saudita? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima!